Versículo apenas no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, dando início então a esse mês de celebração a Deus, pelos 38 anos de organização da nossa igreja. Tiago, pode dar só mais um grauzinho, só bem pequenininho no volume aqui para mim, da minha voz está um pouco ruim hoje por conta de uma gripe. Então hoje nós vamos iniciar falando, irmãos, as marcas de uma bela igreja. Então esse versículo aqui vai nos ajudar, vai nos direcionar para que a gente possa pensar acerca dessas questões, né, dessas marcas, né, que uma igreja bela, uma igreja significativa, uma igreja que honra a Deus precisa ter. E eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que essa igreja tem. Então talvez eu vou estar pregando aqui coisas que a gente já vive, mas vai que tem um aí no meio que não está vivendo isso aí e Deus quer te colocar no bando. Deus quer agregar no grupo. Eu creio que a igreja já vive isso há 38 anos, senão não ia chegar até aqui. Mas vai que tem um perdido aí, Deus vai trazer você para o meio, através da palavra dele. Então, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É um versículo só, irmão, dá para ler mais uma vez, para a gente gravar bem e ficar pensando nele ao longo da mensagem. Mas recebereis poder. Olha só o que Jesus está dizendo. Vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a partir disso, o que seremos? Testemunhas, onde? Tanto em Jerusalém, mas não se limita apenas a um momento, a um local, mas em toda a Judéia, na região, Samaria e outros lugares que não eram pessoas que compartilhavam da mesma fé, e até os confins da terra, ou seja, não tem limite para o avanço da pregação do Evangelho. É isso que Atos 1,8 está querendo nos dizer. Vamos orar mais uma vez, irmãos, em cima dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que haja autoridade do Teu Espírito na ministração da palavra. Ó Deus, que eu não atrapalhe aqui as palavras de Jesus, pelo contrário, que eu possa reforçá-las, reafirmá-las, ó Deus, 2000 anos depois, trazendo à tona esse princípio que ainda ecoa para os nossos corações, ainda tem validade para a igreja hoje, no ano de 2025, uma igreja como a nossa, que está completando 38 anos de organização. Oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, ela não volte vazia, mas que ela possa mexer com o nosso coração, mais do que mexer com as nossas emoções, mexer por dentro, gerar transformações internas, tocar a nossa alma, nos despertar, ó Deus, para algo bom e novo da parte do Senhor. Que a Tua palavra tenha essa eficácia nessa noite, e que o Senhor use, ó Deus, do meu raciocínio, do meu vocabulário, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. As marcas de uma bela igreja, é bom pensar sobre isso lendo Atos, irmãos, porque Atos é o início de uma igreja mais institucional, vamos dizer assim, na Bíblia. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai encontrar a igreja lá. Nós não vamos encontrar uma igreja com uma cruzinha, com um salão, né, com uma liturgia, mas nós vamos encontrar o que é a igreja em essência, que é um povo que Deus chamou em Abraão. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, Deus está convocando ali um plantador de igreja, que vai começar essa igreja pela sua família. E ali começa então a saga do povo de Deus. E antes, pastor, de 1 a 11 de Gênesis, não tinha Deus, não tinha o povo. Tinha, Deus trabalhava ali com o indivíduo, existiam as pessoas que serviam a Deus. Mas agora, no sentido plural, no sentido de um povo, Deus chama a partir de Abraão, para ele ser pai de uma grande nação. E a partir dos seus filhos, ali da sua descendência, então o povo vai se organizando. E ali é interessante que quando Deus chama Abraão, Abraão já era idoso, Sara também, e estéril, né? Assim, aos olhos humanos, falar que dali vai sair uma igreja, aos olhos da sociedade, falar assim, que desse casal vai sair um povo,
fazendo já uma contextualização para nós, irmãos, olhando para 38 anos atrás, nessas ruas de terra, no meio do bang bang, aqui vai sair uma igreja. Irmãos, aos olhos da sociedade humanos, talvez não. E Abraão e Sara ficaram meio ali, titubeando. Mas quando há uma ação de Deus, irmãos, nasce igreja. E ali nasceu a igreja no Antigo Testamento, com Abraão. Veio Isaac, a partir de Isaac, então, nasce o Jacó. Olha a turma, irmão, olha. Você acha que igreja é só os ponta firme? Olha a turma que começou o negócio. Olha os primeiros presbíteros lá, Pedro. Jacó, olha o paizão da turma, que já nasce com nome, com título de trapaceiro, de enganador, vive num trambique ali muito tempo da sua vida, depois aperta o passo, a pluma começa a pegar firme, ali ele tem os seus filhos, então, que vão formar aquilo que nós chamamos aí das 12 tribos de Israel, e não era gente, irmãos, flor que se cheira, era gente que dava trabalho, essa é a igreja do Antigo Testamento. Aí dessas 12 tribos tem um tal de Judá, que tem um capítulo em Gênesis específico para falar da sua trajetória, de como ele tem um filho com a nora, ou a ex-nora, não sei como chama aquela situação. E desse Judá é que Jesus fala assim, é desse cabra que eu vou sair, que a minha descendência vai sair. E aí o Antigo Testamento, então, era uma igreja, se eu pudesse dar um nome para uma igreja no Antigo Testamento, seria a igreja da promessa. Porque era uma igreja que vivia olhando para uma promessa, a promessa do seu Senhor e Salvador. A descendência de Judá, consequentemente a descendência de Davi. Então no Antigo Testamento existia uma igreja, a igreja da promessa. Quando chega em Mateus capítulo 1, há a genealogia falando desses primeiros irmãos dessa igreja. Provavelmente, se a gente pegar o rol de membros aqui dessa igreja, a genealogia dessa igreja, nós vamos ter que mencionar seu Itamar, nós vamos ter que mencionar seu Hermínio, vocês me corrijam se é isso. Mais recentemente nós vamos fazer menção do Márcio, nós vamos fazer menção da Sandra, nós vamos fazer menção de tantos valentes que sentaram nesses bancos e serviram a Deus, que está nas atas dessa igreja, talvez aqueles arquivos lá, André, cheio de papelada lá, está lá, as atas, os nomes, pessoas que passaram por aqui, que serviram a Deus nesse lugar. Mas nós também temos Luzia, temos Olinto aqui, temos Cida, Olinto, nós vamos até o 120, Olinto, precisa reafirmar a promessa do 120, estamos meio parados nisso aí, esse ano a gente não falou muito desse tema, mas está aqui, nós temos lá a Laíde, temos a turma que chegou, que começou lá atrás, que são testemunhas oculares de uma bela igreja, que começou há 38 anos atrás. Mas diferente da igreja do Antigo Testamento, que era a igreja da promessa, a igreja Bela Jerusalém, a igreja que Lucas está relatando em Atos aqui, não é a igreja da promessa, é a igreja da ressurreição. É a igreja que a promessa já veio, já se cumpriu, aquilo que o sacrifício do Antigo Testamento apontava, os rituais apontavam, ali os textos proféticos apontavam, a simbologia apontava, se cumpriu na pessoa de Cristo. Ele veio ao mundo, pisou nesse chão, olhou nos meus olhos, nos seus olhos, viu o meu pecado, viu o seu pecado e falou assim, é por esses que eu vim, eu vou morrer por vocês, porque vocês não têm condições de ser membro de uma igreja, se eu não fizer isso. Talvez membro de uma Bela Jerusalém sim, mas da igreja Nova Jerusalém lá no céu não, se Jesus não vir. Então por isso que ele veio. Então ele morre na cruz, ele assume o nosso lugar, ele diz que está pago, está consumado, e aquele que agora olhar para esse sacrifício de Cristo, se entendendo pecador, olhando para aquela morte, se vendo morto nos seus delitos e pecados, e no terceiro dia, quando Cristo ressuscitou, crê que na ressurreição eu ressuscito com Cristo, agora eu passo a fazer parte então da nova igreja, a igreja do Novo Testamento, Andresa, que é a igreja da ressurreição. É o povo da ressurreição. Irmãos, essa é a igreja que Lucas relata aqui em Atos. Essa é a igreja Bela Jerusalém, que celebra 38 anos, a igreja da ressurreição, a igreja que agora não é mais a da promessa, é a igreja
que passa pelo Cristo crucificado. É a igreja que tem a capacidade, por meio do Espírito Santo, de olhar para dentro de si, de se reconhecer pecador, de olhar para o Salvador e reconhecer que precisa dele e passar agora a viver uma vida crendo nesse Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Lucas, então, tem tudo isso na sua mente, no seu contexto. Ele escreve, então, o primeiro evangelho ali, o evangelho de Lucas, falando da missão de Cristo, como Jesus cumpriu aquilo que o Antigo Testamento dizia a seu respeito. Então ele vai falar da obra de Cristo, da sua morte, da ressurreição. E aí ele vai escrever um segundo livro, né? Eu posso nomear aqui do Evangelho de Atos, vamos dizer assim, falando agora de como vive o crente a partir da ressurreição. Como é que Cristo trabalha na igreja a partir da ressurreição? Livro de Atos, irmãos, é Jesus por meio da igreja. É Jesus se revelando ao mundo agora através da igreja, através do Espírito Santo de Deus. Então, o livro de Atos, ele vai mostrar essa dinâmica de igreja. E o livro de Atos é o único livro que continua aberto. Todos os livros foram encerrados e fechados. Atos 29 continua sendo escrito ainda, por mim e por você, por essa igreja, por as igrejas que estão servindo a Deus com seriedade. Nós estamos dentro de um capítulo da Bíblia chamado Atos 29, continuando a missão de Jesus. E o versículo que nós lemos é como se fosse ali um sumário, como se fosse uma introdução, como se fosse uma frase tema do livro todo. Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. É um resumo do que acontece no livro todo. Você vai ver que no capítulo seguinte o Espírito Santo desce, a promessa se cumpre, desce sobre a igreja então que tinha 120 passa a ter mais de 3.000 pessoas, a pregação começa a ser mais intencional, porque agora tem a presença do Espírito Santo. O que acontece? Jerusalém é tomada por essa palavra, vai passando o tempo, a Judéia, a região em volta também vai conhecendo o Evangelho. Quando chega ali em Atos capítulo 8, o Evangelho então sai para onde? Samaria. Atos 1:8, se cumprindo no capítulo 8. Samaria então começa a conhecer o Evangelho. Passa uns anos, passa um período, está lá o apóstolo Paulo. Quando a gente vai para Atos capítulo 13, você vai perceber agora a igreja saindo de Samaria, Judéia e Jerusalém, rumo aos confins da terra. Atos 16, o apóstolo Paulo, ele sai da Ásia e entra no continente europeu, confins da terra. E aí, irmãos, eu que gosto de história, não vou entrar nessa agora hoje, deixa para um outro momento. Vai passando os anos, a Europa tomada pela fé cristã, os missionários vão para os Estados Unidos, vêm para o Brasil. Aí falando da nossa igreja, do nosso campo, em 1859, um presbiteriano jovem de 26 anos sai dos Estados Unidos, em um barco, chega aqui 12 de agosto de 1859 e começa então a igreja presbiteriana do Brasil, que nós conhecemos hoje, confins da terra. Nós estamos no confins da terra. Alguém lá atrás entendeu o seu papel de igreja e saiu. Diante dessa introdução, um pouco longa, o que podemos aprender sobre marcas de uma bela igreja, à luz do livro de Atos, mas sendo mais específico, nesse versículo 8, irmãos? Em primeiro lugar, queridos, que uma igreja, né, a marca de uma bela igreja, é uma igreja que se movimenta, irmãos, no poder do Espírito Santo. Essa é uma primeira marca, uma igreja que se movimenta no poder do Espírito Santo. Mas recebereis o quê? Poder. Dinamis, a ideia de dinamite, de explosão, de algo poderoso, algo estrondoso. Vai receber quem? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo, irmão, significa um empoderamento santo da parte de Deus, habilitando os fiéis, os crentes, a cumprirem a sua missão. Então, uma igreja saudável, a parte do princípio que o que rege ela não são os homens, são o Espírito Santo de Deus através dos homens. E eu confesso, irmãos, que a nossa igreja presbiteriana, no geral, é uma igreja que tem negligenciado um pouco o ensino, o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. Raramente você vê falando desses temas, você vê muito falando da cristologia, acerca do Cristo.
A gente percebe, por exemplo, igrejas pentecostais ou neopentecostais falando muito do Deus Pai, do Deus da promessa, do Deus do Antigo Testamento. As igrejas reformadas, no campo mais presbiteriano, falam muito da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, mas pouco se fala da ação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Algumas questões, talvez por medo. Vai que ele me pega aqui, vai que esse negócio mesmo que está acontecendo lá na igreja tal, que a turma chega andando, sai caído lá, e vai que esse negócio me pega. Deus me livre desse negócio. Às vezes é medo disso. Ou é aqueles medos assim, vai que surge aquelas pessoas que vêm rodopiando e entrega meu pecado diante do público. Então não vão mexer com esse negócio não. Existem essas pessoas. Ou vai que a gente mexe com isso, atiça o inferno, e aí começa a aparecer essas coisas ruins, então deixa quieto, vamos ficar quietinhos, só estudando o versículo. Ou talvez, irmãos, que eu acho que é a mais provável na maioria das pessoas, é desconhecimento mesmo. Falta de ensino, de literatura, de uma boa literatura que vai trazer a verdade sobre a centralidade do Espírito Santo. E o que acontece? Uma igreja que negligencia a ação do Espírito Santo é uma igreja comandada por homens. E homens carnais e falhos. Vai se tornar uma igreja que talvez vai dar certo, mas não quer dizer que está certa. Vai entrar num pragmatismo, porque, irmão, dá para fazer o serviço. Dá para fazer o serviço. Eu conheço muita gente que faz o serviço de Deus sem Deus. Que aprende, desenrola, desenvolve. Mas não é essa a igreja de Cristo. É a igreja dos homens. Então, irmãos, uma marca de uma bela igreja é uma igreja que caminha na força do Espírito Santo de Deus. Que não tem medo do Espírito Santo. Que não é aquilo que Paulo diz, que há irmãos que estão apagando o Espírito Santo. Como que apaga, pastor? Com a carnalidade, com a falta de intencionalidade nas coisas de Deus, nos meios de graça, naquilo que Jesus deixou para nós, para que a gente pudesse abastecer a nossa alma dele, que é a leitura da palavra, a vida de oração, a vida de piedade, a busca, o esforço por uma vida de santidade, o temor a Deus. Tudo isso, irmãos, acende o Espírito Santo dentro da vida de um crente. E às vezes, irmãos, eu na minha andança por aí, convivendo com pessoas que dizem cristãs e vivem, às vezes, uma vida num marasmo, apagado no cenário cristão, uma vida sem entusiasmo, uma vida que não consegue enxergar beleza, mas só problema. Sabe o que é isso, irmão? Falta do Espírito Santo dentro dessa pessoa. E uma coisa, a presença do Espírito Santo não é ausência de tristeza, não é ausência de frustração, tudo isso faz parte. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não permanece nesse estado. Salmo 30, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas doentes emocionalmente, irmão. Não é questão cognitiva, não é questão biológica. Existem pessoas doentes emocionalmente por questões espirituais. É gente que não tem vida de oração. Não tem vida na palavra. Quando eu falo vida na palavra, irmão, não é ler o devocional lá, fechar e tocar a vida. É ter prática da palavra. É ler a palavra, entender a palavra, põe no coração, pratica a palavra. Sabe o que é isso aqui? Espírito Santo de Deus. E aí, quando fala poder, irmãos, poder do Espírito dentro de uma igreja, não é para entrar alguém aqui, eu soprar o sujeito cair. Sabe o que é o poder do Espírito? Vamos ler lá Gálatas 5, a partir do versículo 16. Olha o que é alguém no Espírito Santo de Deus. Vamos aprender um pouquinho, irmãos. Relembrar, né? Não aprender, mas relembrar. Gálatas 5, a partir do 16 até o 26. Olha que vai falar que é uma igreja ou irmãos que andam no Espírito. Não é alguém que anda flutuando. Olha lá, digo porém, andai, aqui é o imperativo, não é uma opção, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas.
e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito. Olha assim, resultado da ação do Espírito na vida de um crente. Ele precisa ter o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há julgamento mais, a graça de Deus, é evangelho. E aí ele continua: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Você vai ver o apóstolo Paulo falando na igreja de Gálatas. Uma das primeiras cartas que o apóstolo escreve, falando da importância do Espírito Santo. E o que é alguém que anda no Espírito? É ter o fruto do Espírito, não é frutos. E qual que é a diferença de frutos e fruto? Frutos são várias frutas que você escolhe qual que você quer consumir no momento. Fruto não, é uma só que tem vários gomos. Vamos pensar na mexerica. A mexerica é uma fruta, Alexandre, mas você vai comendo por gominhos, ela vem completa. Então o que Paulo está nos ensinando, que uma igreja que anda no Espírito, que recebeu o poder de Deus, através do arrependimento e fé, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa, ela é batizada imediatamente no Espírito. Agora ela vai viver então, a partir do Espírito. E o resultado dessa vida do Espírito é alegria, amor, paz e tudo aquilo que a gente leu ali, mansidão, domínio próprio. Não, pastor, eu gosto só da paz. O outro não é Espírito, irmão. Então está dizendo que uma igreja, marcas de uma bela igreja, precisa andar no poder do Espírito. E alguém poderoso do Espírito Santo é alguém que tem essas marcas. É alguém que vive assim. Então você vai ver um sujeito que malemar você vai ouvir a voz dele. Nunca talvez você vai ver ele aqui com o microfone na mão. Mas é alguém que tem um fruto do Espírito. E é esse sujeito dentro de uma igreja como a nossa, há 38 anos, que Deus usa para que essa igreja possa crescer. É o irmão quietinho, o irmão que faz o trabalho dele ali servindo a Deus, é o irmão que você nunca viu se metendo em confusão, você nunca viu ele nas obras da carne, você também talvez não viu ele pregando, dando uma rajada de glória aqui. Só que é o irmão fiel a Deus, e esse irmão fiel a Deus é o que faz Deus agir numa igreja, fazendo uma igreja crescer e ter longevidade. Então Deus, para uma igreja ser boa, precisa de quem? Dos bons? Não, precisa dos crentes. Os crentes cheios do Espírito Santo, irmãos, são treinados. Agora, os que não são crentes, é obra humana, é ação da carne. Então, irmãos, a gente tem que levar em consideração o poder do Espírito Santo no meio da igreja. E como que a gente acende o fogo do Espírito? Buscando mais a presença de Deus. Buscando mais as coisas de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer assim: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz enchei-vos, ou seja, eu e você, bebe disso. Eu e você temos uma ação nesse processo de enchimento do Espírito Santo. A ação de Deus foi única lá, em derramar o Espírito. Uma vez que eu e você estava morto nos nossos delitos e pecados, e Cristo morre por nós e ressuscita, e agora a gente crê na eleição antes da fundação do mundo, Ele nos escolhe em Cristo, Ele nos predestina nele, e através dessa predestinação nós somos chamados ao Evangelho, há algo interior acontecendo dentro da gente que nos faz se voltar para Cristo. Isso é o Espírito Santo que já foi derramado dentro de nós. Agora, cultivá-lo, irmãos, tem a ver com a nossa vida diária, tem a ver com a nossa prática diária. Buscar, então, a presença do Espírito Santo. E Jesus aqui, Ele está encorajando ali apóstolos, irmãos, 120 pessoas, simples, alguns iletrados, dizendo assim: mas recebereis poder. Irmão, parênteses aqui, Fábio.
Eu não tenho dúvida nenhuma, irmão, que eu só estou aqui, que esse microfone na mão, que essa camisa por dentro, que os irmãos gostam, tem uns irmãos que gostam quando eu ponho por dentro, fica chique, né? Eu não tenho dúvida disso, irmãos, que eu só estou aqui pela ação do Espírito. Irmão, eu não tenho cognitivo para esse negócio. Ô pastor, mas você gosta de ler, eu gosto, mas assim, a minha leitura não me habilita para isso. Ô pastor, mas você é desenrolado, meu irmão. É da malandragem, irmão. A gente desenrola na noitada. Isso não garante nada. O que me faz estar aqui numa igreja celebrando com vocês, irmãos, é pura e única ação do Espírito Santo de Deus. E aí não fica triste comigo não, você também está assim. Você vê só que você escapar dessa, né? Você também está sentadinho aí, irmão. Única, exclusiva ação do Espírito de Deus na sua vida. É Ele que faz, irmãos. É Deus que opera tanto querer como efetuar. É Ele que nos dá a fé é um dom de Deus, e Ele que dá esse dom, como diz as Escrituras. Então, irmãos, se estamos aqui hoje, irmãos, de pé, com a nossa família, ainda que estamos passando aí por problemas, por lutas, temos dificuldade, eu vou dizer para você, vai ter mesmo, não tem jeito de fugir desse negócio, não tem como. Essa turma aqui dessa igreja tiveram também, a igreja do Antigo Testamento da promessa, não experimentaram a promessa, muitos deles morreram sem experimentar a promessa, sem ver alguma coisa mais palpável, mas continuaram crendo, servindo a Deus, foram fiel. Há um capítulo na carta de Hebreus falando dessa igreja, falando dessa turma. Então, irmãos, o nosso chamamento como igreja é viver a partir do poder do Espírito Santo. Às vezes a gente chega para a igreja decepcionado, entristecido. Pastor, queria que minha família estivesse aqui, queria que as coisas fossem dessa forma, queria que tivesse restauração. Irmãos, há restauração a partir do poder do Espírito Santo. A gente tem que voltar a crer nisso, irmãos, na ação do Espírito, visitando a vida das pessoas. A igreja, esse é o legado da igreja, irmão. Vamos pensar aqui, os irmãos mais antigos aí. Essa igreja aqui, irmão, ninguém veio para cá pelo convencimento, não. Irmãos, eu tenho membros aqui da igreja, que inclusive está sentado aqui, que eles atravessam a cidade para estar aqui, irmão. Não é, Lourdinha? É uma viagem. Vem domingo de manhã, domingo de noite. Irmão, não é convencimento, não é estética. E dependendo do horário, do tempo, é até meio perigoso o bairro, a região. Tem igrejas mais bonitas em outros lugares. Tem bons pastores que são meus amigos e pregadores. Mas o que traz a irmã, o irmão, a família a esse local, atravessando ali talvez 9, 10, 11 quilômetros para estar aqui, o Espírito Santo de Deus que opera naquela família. Formando um povo, formando uma unidade. Então, irmãos, não é convencimento, essa igreja não vai avançar mais na força humana, ela vai avançar no poder do Espírito Santo. Mas para isso, irmãos, eu preciso acender o Espírito, porque muitas vezes eu apago. Deus vai continuar fazendo, André? Vai, porque a igreja é dele. E Deus não precisa de muitos não, irmãos. Se Deus já sabe achar aqui meia dúzia de gente que leva a sério as coisas de Deus, essa igreja caminha. Tem sido assim, irmãos. Eu lembro da pandemia, quando a gente foi voltando aos poucos, e aí voltou geral mesmo. Começamos o trabalho de reunião de oração aqui, irmão. Não sei mais ou menos quantos anos está, aí uns 4 anos, sei lá, que a gente está orando aqui toda terça-feira. Irmão, tem uma região ali do Olinto, mais ou menos até ali a Lúcia Pereira, que é a nossa, desculpa, carinhosamente vou chamar da nossa velha guarda de oração, que tem sustentado essa igreja aqui, irmão, na oração. Não que os outros irmãos não orem em casa, mas eu estou dizendo assim de forma intencional, aqui na igreja. E assim, pastor, qual que é a diferença de orar em casa aqui? Aqui você está orando uns com os outros, aqui você está conhecendo o coração do outro, aqui você está se envolvendo com a dor do outro. Você está entendendo? Então assim, irmãos, eu lembro num dia aqui, e foi um frio assim em Ribeirão, que não fazia não sei quantos anos. Esses dias veio a foto para mim da recordação. Eu estava com uma jaqueta, assim, tirei uma foto. Você estava também, André, nesse dia aí. Tinha ali, irmão, uns 12 remanescentes ali, ó, orando, irmão, buscando o Senhor. É isso, irmãos, que sustenta uma igreja. É o poder do Espírito Santo, irmãos. Cadê ela? Olha ela ali atrás dali, ó. Nossa irmã Penha. Tá ali, ó, firme e forte, servindo a Deus. É antiga também, né, Penha? Da igreja aqui, né?
Não é antigo, Olinto? Tem tempo também, né? É antiga também da igreja. Tá, irmão, veio hoje, fazia uns dias que não vinha, estava enferma, mas está de pé pela ação do Espírito Santo de Deus na vida da nossa irmã. É o que sustenta a nossa igreja, irmãos. Então a gente não pode abrir mão disso. Segundo, irmãos, marcas de uma bela igreja, uma igreja intencional no seu testemunho. O poder de Deus, a descida do Espírito serve para quê? Sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, irmãos, não é algo para a gente se sentir melhorzinho. Não é para a gente se sentir com o coração tremendo, arrepio. Tudo isso eu já senti, irmão, é muito bom. Nossa, isso é maravilhoso, sentir a presença de Deus. O Espírito Santo não é, sabe, um afago, assim, que um dia eu estou mais ou menos, ele vai lá, me afaga, e tá bom, assim, tá, oh, maravilha, então eu estou indo, vou lá visitar. Aí você fala, estou tão bom hoje, que ele me afagou hoje, eu já acordei triste, meu time perdeu, me deu uma tristeza, o Espírito me afagou. Ele faz isso, irmão, porque é Deus, bondoso. Mas o Espírito Santo, irmãos, o poder de Deus é para nos habilitar para ser testemunha. E a palavra grega de testemunho, irmãos, é a palavra mesmo usada para mártir, que é martiria. O que é um mártir, irmãos? É alguém que morre em nome de uma causa. É alguém que gasta a sua vida em nome de uma causa ao ponto de precisar morrer por ela. Isso, irmãos, chama intencionalidade no testemunho. Que é algo, como eu disse no começo, que essa igreja tem. Tem irmãos aqui, de sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, 6 da manhã, está ali entregando, irmão, convitinho, entregando café, pão, evangelizando, com o desejo assim, vem para a igreja, vem ouvir a palavra, está querendo testemunhar, irmãos. A igreja tem isso, mas eu acho que a gente, lembra que eu falei, às vezes tem uns gatos pingados também por fora. Se é você que está aí no meio, é para você entrar também na intencionalidade do testemunho. Deus quer derramar do poder dele, quer, mas não é para a gente se sentir melhor. Não é para a gente falar assim, você vê como eu sou espiritual. Eu oro, as coisas acontecem. Eu prego, isso acontece. Eu falo, isso acontece. Meu irmão, não é para isso. Isso aí é para testemunhar. Sabe o que é testemunhar? Lembra do fruto do Espírito? É o que nos ajuda a ser manso diante de uma situação conturbada. É o que nos ajuda a ser pacífico diante de uma situação de guerra. É a gente ser bondoso no meio de uma situação de maldade. Isso é testemunhar, irmão. É a gente ter domínio próprio na fé, na vida, na caminhada. E isso servir de testemunho para outras pessoas. Poxa vida, o mundo está acabando ao seu redor. É luta, é chicotada, é pancada, é problema. E você está de pé, com alegria. Fruto do Espírito. Testemunhando Jesus. Então, para que serve o poder do Espírito Santo? Para nos habilitar, irmãos, de segunda a segunda, a viver o nosso dia a dia com fé, com amor, com alegria, com paz, com bondade, com mansidão, com domínio próprio, fazendo o que precisa ser feito, honrando a Deus em todos os nossos compromissos. O ímpio vai olhar para aquilo e vai ver poder do Espírito Santo nisso. Testemunhando a fé. Intencionalidade, talvez você pensou que a gente ia montar um ônibus aqui e agora ia lá para não sei aonde, fazer isso tudo é válido, tem que fazer também. Mas quando eu falo intencionalidade no testemunho, eu estou falando amanhã. Segunda-feira brava. O café da manhã que você toma, a primeira pessoa que você cumprimenta ao dia. A pessoa que você senta do lado do ônibus. É você, diante das situações da vida, você manter o fruto do Espírito. E isso servir de testemunho. Depois nós vamos pregar mais para frente sobre a igreja de Atos 2, que contava com a simpatia do povo, porque tinha testemunho. E aí sabe o que acontecia? Deus, olhando todo aquele impacto de testemunho, e acrescentando os que iam sendo salvos. Hoje, irmãos, a nossa pregação, essa coisa de ficar falando, não vira mais não, irmão. A gente vive num tempo que assim, é que às vezes o irmão ficou ofendido, se eu falar isso, tem que falar para o irmão, não fala nada não. Deixa, fica assim, só quietinho, só trabalha ali, ó. Porque hoje, irmão, tem muita falação, tem muita gente falando de Jesus o tempo todo, mas pouca gente vivendo o testemunho. E aí, irmãos, banaliza a nossa fé. É o professor, Fernando, que posta a foto, e talvez uma postagem daquela, o que ele está querendo dizer? Que toda a igreja é assim. Porque meia dúzia, eu estou sendo até generoso, né?
aí 60 milhões aí de cristãos aí no Brasil, aí, talvez 50 milhões, fala de Jesus da boca para fora, mas não tem fruto do Espírito, não tem ação do Espírito, não testemunha, pelo contrário, envergonha. Então, irmãos, para que serve o Espírito Santo na vida de uma igreja? Para nos habilitar, irmãos, para viver de forma digna do Evangelho. Se você é um trabalhador, né, um CLT, como diz a turma aí, seja o melhor CLT, cheio do Espírito Santo de Deus lá no seu trabalho, honrando a Deus, glorificando a Jesus Cristo. Sabe, ô pastor, eu vou para o curso de retorno para me desenrolar. É para isso, meu irmão, para a gente afiar a espada. Mas ainda que você não tenha, né, essa espada afiada dentro de uma comunicação, irmão, se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, entender que o fruto do Espírito é para ser vivido todos os dias, e não é algo que vem do além, não é uma fumacinha mística que entra dentro de você, e você entra em transe, daqui a pouco você era uma pessoa nervosa e você está ali, pacífico e tal. Não é isso, irmão, é prática. É ainda que você tenha a sua ira, é ainda que você tenha as suas tendências carnais e pecaminosas, mas o Espírito te auxilia a neutralizar, a conter essa ação maligna dentro de você. É um esforço, irmãos. Não acha que você vai ficar lá meditando, lá igual um monge, e vai ficar esperando descer algo do além em você, que um dia você dorme de um jeito e acorda do outro, irmão. É dia a dia que a gente vai exercitando amor, paz, alegria. Mas o Espírito nos habilita para isso. Isso é a marca de uma bela igreja, irmão. Eu particularmente gosto muito disso aqui, ó. Esse cenário aqui. Gosto disso aqui, ficou leve aqui. Mas não é isso que faz uma bela igreja. Não é isso, irmãos. Mas é o testemunho de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Ainda que você seja simples, ainda que você, aos olhos humanos, as pessoas não enxergam o seu valor. Ah, irmão, mas se o Espírito Santo entrou aí, você pode ter certeza que você é valoroso. Deus escolheu você, antes da fundação do mundo, para fazer de você uma testemunha dele. Para testemunhar, ser pequenos cristos aonde você passar. Isso é marca de uma bela igreja. Para finalizar, irmãos, marca de uma bela igreja é uma igreja que está sempre em progresso. A evangelização, segundo a ordem de Jesus, começa em Jerusalém, a testemunha. Depois é Judeia, Samaria e confins da terra. Confins da terra, irmão, está dizendo que é ilimitado. Sabe o que está dizendo para nós? Que a nossa vida de testemunho, de ação do Espírito, de bela Jerusalém, precisa viver em progresso, irmãos. A gente precisa avançar. A gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer. Crescer como cristão, mas crescer como igreja. Na evangelização, no testemunho, na intencionalidade, nos projetos. É um chamado para o crescimento, irmãos. E tem gente que tem medo do progresso, medo do crescimento. Sabe por que tem medo? Eu compreendo, porque quanto mais cresce, mais problema tem. Imagine lá na sua casa lá, você mora num apartamento como eu, e o apartamento comporta ali um casal, ou uma família. Aí de repente o tio de Minas está desabrigado e ele vem com 5 filhos. E não tem para onde ir, é lá no seu apartamento. É essa cara mesmo aí, é essa cara que você fez, Larissa. Aí entra na sua casa, vai bagunçar tudo, você não vai mais assistir o Verdão, Alexandre. Porque o filho do tio de mim vai assistir o desenho. Vai tirar o seu Palmeiras, vai tirar a sua zona de conforto. Aquele travesseirinho que você gosta, talvez vai ter que emprestar. E aí, irmãos, você está entendendo o exemplo que eu estou dando? É por isso que às vezes a igreja não cresce, sabe por quê? Porque crescimento espiritual, crescimento de uma congregação, evolução de uma congregação, vai acarretar efeitos colaterais e problemas, que vai exigir de mim sair da minha zona de conforto. Está lá o Filipe, em Atos capítulo 8, pregando em Samaria, avivamento, uma bênção. Deus chega para ele e fala, eu tenho outra missão para você, deserto. Está lá o eunuco, solitário, saiu da multidão, foi lá pregar para um só, tirou o Filipe de uma zona confortável e levou ele para pregar para o eunuco. Então, irmãos, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, falando de progresso. A gente tem um bom nome, Bela Jerusalém, mas a gente tem que ser Bela Judeia, Bela Samaria, Bela confins da terra, irmão. A gente tem que querer avançar. E o que depender de mim, irmão, do meu comportamento, da minha pregação, Fábio, eu vou incentivar sempre o avanço, irmão.
Até que um dia os irmãos falam: pastor, nós não queremos, porta está fechada. Amém, irmão, Deus abençoe, a gente segue a nossa caminhada, mas o que depender do que eu leio na Bíblia, do que eu acredito, do que eu prego, eu sempre vou pregar. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. É uma vida de progresso. E que progresso? Não é encher banco, não. É nós, como cristãos, evoluir, melhorar, ser mais capacitado, ser mais cheio de Deus, fazendo a missão de Deus. Talvez Deus chama a gente aqui para ser missionário, Deus chama a gente aqui para ser pastor, Deus chama a gente aqui para ser médico, não para ganhar dinheiro, mas para cuidar de gente mesmo, de forma voluntária. Eu não sei o que Deus pode fazer a partir do mover do Espírito. Talvez Deus faz de você um milionário aqui. Deus te dá uma ideia, te dá um empreendimento que você vai ficar milionário e você vai abençoar a obra missionária. Essa igreja vai sair do Jandaia, vai para as regiões da Judéia, Samaria e confins da terra, a partir do entendimento, de uma mente desbloqueada para Deus. Mas isso acontece, irmão, quando a gente perde o medo da ação do Espírito. Enquanto você tiver medinho do Espírito Santo e não for testemunho, irmão, a mentezinha fica aquela cabecinha de ovo. Mas não, o Evangelho está chamando para progredir. Esses homens aqui, irmãos, o Tiago, coitado, o Tiago aqui morreu até rápido, se a gente for olhar a história da Ivó, o primeiro ali, não vivenciou muita coisa, mas você vai ver que todos os apóstolos, tirando o apóstolo João, que talvez morreu ali na sua velhice, todos, irmãos, foram martiria, testemunha de Cristo. E aí quando a gente lê aquele livro lá, no dia que eu te prestei dos mártires, você vai ver que um foi lá para a Índia, outro foi não sei aonde, eles avançaram, irmãos, eles avançaram. A igreja Bela Jerusalém, irmão, tá muito bom aqui, nós aqui, tá bom, tá não? Tá gostoso, Fernando? Tá gostando da igreja aí? Tá joia? Tá bom? Tá bem? Tá beleza aí? Tá, Cida? Tá bom? A igreja tá boa, né? Tá, Fernando? Para mim não, irmão. Para mim não. A gente precisa avançar ainda mais. A gente precisa avançar ainda mais, irmãos. E se depender da minha oração e da minha pregação, nós vamos avançar. Mas a igreja não faz com pastor, a igreja faz com o corpo de Cristo. É o povo em unidade. Nação de Deus, nação do Espírito, testemunhando Jesus Cristo, crendo nessa ideia de evangelização e do progresso. Eu finalizo, irmãos, quando a gente vai ler os últimos capítulos de Atos, nosso irmão André trouxe a aula aqui, finaliza com Paulo em Roma. Paulo viajando ali, os últimos capítulos, ele está indo para Roma. Alguns teólogos vão dizer que ele chegou até a Espanha em algum momento da sua trajetória, mas nós não temos o relato bíblico. Atos 29, irmãos, continua expandindo. Eu não sei o que Deus pode fazer, Andrés. Deus pode salvar o Sandro? Pode. Pode salvar, pode converter o coração dele, mas Deus quer mais do que converter o Sandro. Talvez Deus quer converter irmãos do bairro, condomínio, gente do nosso trabalho. Não para vir para a nossa igreja, irmão, não é isso que eu estou dizendo, entendo o que eu estou dizendo, mas é ser um discípulo de Jesus aonde essa pessoa andar. Aonde essa pessoa andar. Deus tem nos chamado, irmãos, para viver um tempo novo de igreja. Na ação do Espírito, de forma intencional no testemunho, uma igreja que vive em progresso. A gente não pode parar no tempo, irmão, a gente tem que avançar. A gente tem que avançar. Não tenha medo, irmãos, do novo. Se for de Deus, não tenha medo. Eu encerro com as palavras do Gamaliel, diante do cenário cristão que estava fervendo aqui, e o povo judeu começou, é mais um povo aí que está se levantando e tal. O Gamaliel fala assim, irmão, é o seguinte, se não for de Deus, isso aí vai acabar logo, mas se for de Deus, irmão, a gente não pode deter, a gente não pode parar. Então, irmão, se Deus quiser avançar com essa igreja, Ele vai avançar, que a gente participe disso, que a gente não tenha medo do avanço, do progresso, que a gente esteja em Atos 29, na Bela Jerusalém, que a gente chegue na Nova Jerusalém, servindo na Bela Jerusalém. Que Deus possa nos abençoar, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar.